A maioria de vocês me conhece, sabe que eu sou professora há muitos anos, me conhecem na esfera pessoal também, mas para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu trabalho com educação há alguns anos. A minha formação, ela inicial, ela foi na área da história, recentemente que eu cursei pedagogia, então a maior parte do tempo que eu trabalho em escola, eu fiz muitos estudos autônomos, fiz pós-graduação na área das artes, que é uma área que me atrai muito, e há muitos anos, então eu estou aí na sala de aula, cheguei a trabalhar em alguns espaços não formais, né, como museu, escolas públicas. Em escola pública eu trabalhei menos, eu trabalhei, a grande parte da minha, da minha profissão, da minha carreira, eu tracei ela dentro das escolas particulares de Belo Horizonte. Escolas que eu tive sorte de terem uma visão muito ampla da educação, de prezar muito pelo desenvolvimento humano. E a maioria do tempo que eu trabalhei com crianças. Ainda, né, que ainda trabalho, mas eu ainda, nesse momento, não sou mais professora de sala de aula. Eu agora trabalho atuando com as famílias, com professores, nesse lugar de entender as relações das crianças com os adultos. E aí, o que que acontece? Ao longo desse tempo em que eu estive aí dentro de sala de aula, a gente mistura muito do que a gente é, não tem como separar, né? A gente sabe que tem a área pessoal e a área profissional, mas não tem como separar tudo o tempo todo, né? E nem é, e é até interessante que não se separe. E aí eu sempre tive uma busca muito grande por entender as minhas questões existenciais, por entender as minhas emoções, por entender, fazer essas perguntas, né? Tipo, o que que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou depois daqui? Como é que eu cheguei aqui? Essas perguntas que a gente faz, que em alguns momentos a gente dá atenção para elas e outras não, senão a gente enlouquece. Mas, enfim, nesse percurso, eu acabei entendendo que espiritualidade era algo que precisava muito de estar na escola. Tive a oportunidade de trabalhar nas escolas Miripira em Belo Horizonte, em que essa dinâmica, esse viés, ele é, vamos dizer assim, ele é da instituição, porque até então eu trabalhava, eu levava isso para a sala de aula, mas era uma coisa mais pessoal. E aí, dentro dessa história da espiritualidade, e eu vou dizer para vocês o que, que eu penso sobre o que é espiritualidade para mim, eu entrei muito em contato com essa história da emoção. Porque a espiritualidade, nesse momento, gente, a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu falo dessa busca nossa, da conduta de um ser humano pela genuína força que ele é, para além do eu, para além dos desejos e das vontades. Mas quem sou eu? Quem sou eu e como eu atuo no mundo a partir dessa visão de quem eu sou? E não a partir do que é imposto ou do que é dito que não faz sentido para mim. Então, nesse caminho, eu fui profundo nas emoções, porque se tem uma coisa que caracteriza a nossa humanidade, é sentir. É sentir e é transcender essas emoções. E por que, que eu escolhi o medo para a gente começar? Muitas pessoas, como eu trabalho com as famílias, elas têm conversado comigo e me contado que as crianças têm demonstrado muito medo em muitos momentos. E a gente está vivendo um momento de muito medo com relação a isso tudo que a gente está vivendo na pandemia. E eu vou trazer aqui um conhecimento que, né, eu tenho, que ele vem do olhar com as crianças, mas vocês vão ver que a gente vai falar muito da gente também. Eu brinco que falar das crianças é só uma fachada, que na verdade a gente se conhece através delas. As crianças, elas têm um potencial de cura muito grande,
porque elas amam com muita facilidade. Eles falam que o curador não é aquele que tem grandes poderes de cura, o curador é aquele que ama. E eu acho que é por isso, inclusive, que todo ser humano, ele precisa primeiro de ser criança, né? Independente do que ele vai ser um dia, para ele chegar em qualquer lugar, ele tem que passar por essa fase. E aí, nessa fase, nós somos catalisadores de uma cura muito grande. Então, vamos aproveitar esse potencial que as crianças têm. Então, eu vou abrir aqui a tela para compartilhar com vocês. Só um minutinho. Ai. Ótimo. Então, gente, o que as crianças querem nos dizer quando sentem medo? As crianças, elas têm uma comunicação muito peculiar. Na maior parte das vezes, elas que estão tentando decodificar os códigos do nosso mundo, da nossa linguagem de adulto. Poucas vezes a gente faz um movimento de entender o que as crianças estão falando. Então, é muito comum, se vocês observarem, vocês criarem um olhar. Claro que para professor isso é mais fácil, porque a gente está ali com um tanto de adulto e um tanto de criança, né? Ao mesmo tempo. Mas muitas vezes a gente não responde às crianças o que elas estão perguntando. Então, o que eu quero trazer para o nosso encontro de hoje, e a gente vai fazer muitas coisas juntos, assim, eu conto com vocês, exatamente para a gente criar uma escuta muito afinada para o que as crianças estão falando. E às vezes elas não conseguem realmente dizer na mesma linguagem nossa. Isso é muito comum, por exemplo, quando elas estão chorando muito e elas falam, eu quero biscoito, né? Assim, elas criam alguma coisa para pedir, para saciar aquela história. E a gente oferece o biscoito, ela, mas eu não quero biscoito, não, eu quero outra coisa. Então, isso é um movimento muito natural, mas diz para a gente dessa construção que a criança está fazendo com relação à linguagem, à comunicação, que é mais profundo que a linguagem, né? Bom, então a gente vai começar pelo que é o medo. O medo é uma emoção. E é uma emoção que nos dá uma sensação que provoca uma reação instantânea no nosso corpo. E é diferente de sentimento. Isso é um grande ganho dentro da neurociência, essa diferença, porque sentimento é uma coisa que também nos causa uma sensação, mas que a gente consegue, vamos dizer assim, ocultar do outro. Às vezes a gente está triste, mas o outro não fica sabendo. Às vezes a gente está ali alegre com uma coisa, mas é uma coisa que a gente não quer mostrar para o outro, a gente consegue, vamos dizer assim, ocultar. A emoção, não. A emoção é algo que, claro que a gente vai ganhando controle sobre ela na medida em que a gente cresce, né? Na medida em que a gente envelhece. Mas ela é algo que geralmente foge ao nosso controle. E aí, na criança, isso é bem importante da gente observar. Porque, para ela, geralmente, quando a gente cresce e a gente oculta muito os nossos sentimentos, é porque possivelmente durante a infância a gente não teve muita vazão para as nossas emoções. E quando isso acontece, isso causa um distanciamento da gente de quem a gente é, porque a gente se conhece muito através das nossas emoções, a gente sabe muito sobre a gente quando a gente está diante de uma situação e a gente pensa assim, nossa, isso aqui eu dou conta de lidar, isso aqui eu não dou. Eu realmente fui além de mim aqui, eu perdi, né, as estribeiras. E aí, quanto mais a gente experimenta isso de um lugar, claro, seguro e ético, mais a gente se conhece e mais a gente tem condição de acessar a nossa autenticidade. Então, o que acontece muito na nossa infância, isso eu vou falar aqui, gente, eu vou falar de todos nós, eu tenho certeza.
na nossa infância, nós não aprendemos a lidar com essas emoções. A gente começa a ocultar emoção e sentimento para poder se sentir amado, para poder, vamos dizer assim, ser aceito ou pertencer àquele grupo, e aquele grupo pode ser a nossa família, pode ser escola, pode ser qualquer ambiente coletivo e social. E aí a gente vai se afastando e vai, vamos dizer assim, gerando uma exaustão. E eu vou falar dessa exaustão daqui a pouco. Então, vamos falar sobre como que esse medo funciona no nosso corpo. Eu trouxe aqui para fins didáticos, já que a gente está falando de infância, dois caminhos que o nosso cérebro percorre. São possíveis de percorrer na hora que a gente está sentindo medo, né? Então, aí vocês estão vendo que tem uma estrutura cerebral, então eu vou falar do tálamo aqui, a gente não vai entrar numa aula de anatomia não, tá, gente? Pode ficar tranquilo, 8 horas da noite nós não vamos entrar nessa história não. Mas o que acontece? A gente recebe um estímulo, esse estímulo chega pelo tálamo, que é essa região aqui. Então, quando a gente está com medo, diante de um medo real, o que acontece? A gente recebe esse estímulo, o tálamo, então, é como se ele fosse uns guardinhas, assim, que ficam com binóculo, sabe? E observando, assim, nossa, peraí, tá chegando. E aí, quando chega, ele já manda uma informação para a amígdala. A amígdala é essa aqui, ó, pequenininha. Aí a amígdala, ela guarda as nossas memórias de medo, de dor. Então, a amígdala, nessa hora, já conversa ali com o hipotálamo, que está logo aqui em cima, e o hipotálamo já descarrega muito hormônio na nossa corrente sanguínea. Por quê? Quando a gente sente medo, quando a gente está em risco, quando a gente precisa de agir para a sobrevivência, a gente tem duas ações, ou a gente foge ou a gente luta. Então, esses hormônios, eles ou vão, né, dar uma predisposição aí para as nossas pernas, ou vão dar uma predisposição aí para os nossos músculos. E é esse que é o caminho que geralmente o nosso corpo faz no momento em que a gente está com medo. E eu chamei esse caminho aqui de pela estrada fora. A gente não sabe nem ideia de onde que a gente está indo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a gente tem essa parte aqui do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que isso tudo aqui que eu estou falando, gente, acontece ao mesmo tempo, né? A gente tem uma ideia linear das coisas para facilitar o entendimento, mas tudo acontece ao mesmo tempo. E aí o ideal é que a gente consiga cada vez mais acionar quando o tálamo ele recebe essa informação, é importantíssimo que essa informação vá para a amígdala. Isso, inclusive, é o que nos mantém viva até hoje, né? Mas o problema é quando a gente só faz esse percurso. Então, quando a gente faz o percurso, se essa rua fosse minha, que é quando a gente tem controle das nossas emoções, aí o córtex pré-frontal, ele consegue agir em consonância com tudo isso que está acontecendo aqui na amígdala, no hipotálamo, e aí a gente consegue ganhar um tempo para raciocinar e pensar assim, olha, realmente, talvez eu não precise de nem fugir e nem de lutar. Talvez tenha outras alternativas aqui nesse momento. Então, quando a maior parte de nós, a gente está pela estrada fora. A maior parte de nós está ali, né, nessa dimensão muito rápida da reação. Então, eu reajo o tempo todo. Mas o que acontece com a gente quando a gente fica muito nesse estágio? A gente causa muito estresse no nosso corpo. E esse estresse contínuo vai gerando em nós uma coisa chamada resistência ao estresse. E essa resistência ao estresse é quando a gente chega num ponto em que a gente se acostuma com essa descarga hormonal.
É quando a gente, eu não vou dizer que a gente banaliza, mas é quando a gente se adapta a esse estresse no corpo. E não tem problema, isso é bom? Em situações mas ele não pode ser a nossa única alternativa. Porque se a gente, deixa eu abrir aqui de novo, gente. Se a gente fica só nessa instância, o que vai acontecer é uma exaustão. Deixa que eu falava lá no início. Então, são essas 3 fases, as fases do estresse. Tem mais, né? Mas essas 3 aqui que a gente vai se atentar. A primeira é um estado de alerta. Então, ali a gente sentiu o medo, a gente entendeu, a gente se prepara o nosso corpo. E aí, isso vai acontecer muitas vezes. A segunda é essa resistência ao estresse. E a terceira é a exaustão. O que acontece? Muitos de nós, nesse momento, está na resistência ao estresse. Como é que isso funciona na criança? Na criança, eu vou trazer um exemplo aqui muito simples para vocês poderem entender. Vocês já viram quando a criança começa a brincar e aí ela não gostou da brincadeira, ela logo já muda para outra coisa, não é? Ela não fica ali. Ela não fica, peraí, deixa eu tentar ver se isso aqui melhora em algum momento. Não, ela chama outras crianças para brincar, ela corre. Quantos adultos vocês conhecem que estão, por exemplo, em situações de emprego, de trabalho, fazendo coisas que eles não gostam há muitos anos? Então, a nossa diferença do adulto, né? A diferença do adulto para a criança é que a criança ela resiste mais em entrar nesse estado de resistência ao estresse. É claro que a gente está falando de crianças que têm minimamente um amparo. Então, quando eu vou dar um exemplo, né? Tem, por exemplo, uma criança que está passando por um momento de separação conjugal dos pais. Ela vai sofrer um estresse ali, mas ela vai ter o apoio daquela família. Óbvio que vai ter momentos que pode ser que ela se sinta sozinha, vai. Mas ela tem momentos também que ela se sente acolhida, ela está passando por um estresse pontual. Então, ela dá conta de não entrar na história da resistência do estresse. Agora, uma criança, por exemplo, numa situação muito drástica, que perdeu a família, numa situação, né, que viu aquilo e que se sente completamente perdida e não acolhida, essa criança, ela precisa de entrar nesse processo de resistência ao estresse para sobreviver. Mas aí é esse caminho que a gente está falando, que é da exaustão. Mas antes disso, tem uma outra coisa muito interessante na criança que faz com que ela não entre nesse estado da resistência ao estresse, que é a imaginação. Ela brinca muito. Então, ela não tem contato tão direto com a realidade. Isso faz com que ela mescle a realidade com a fantasia. E aí ela ganha uma proteção psíquica. Sabe quando que a gente vê isso? Quando, por exemplo, a gente está com uma criança e ela não tem medo nenhum de subir no parapeito de uma janela, mas ela morre de medo de ficar no escuro sozinha. Então, vocês entendem que a noção de risco da criança é muito diferente da nossa. E é porque ela tem essa história da fantasia. E é muito importante para a criança fantasiar. E é muito importante para ela ter acesso à fantasia justamente para ela aprender a lidar com os medos. Porque é lá na fantasia, no momento que ela brinca, que ela cria, que ela imagina, que esse é um arsenal para ela poder trazer elementos para quando ela estiver diante da realidade, ela dar conta. Principalmente se é uma realidade muito dura. Então, gente, é isso. Basicamente, o funcionamento, né? De como que é esse estresse todo no nosso corpo. Na exaustão, no adulto, o que vai acontecer conosco? A gente vai entrar num lugar que é da paralisia. Porque no medo do estado de alerta, na hora que a gente está ali, né? Sofreu um acidente ali, você tem que fazer uma coisa muito rápido, ou, sei lá,
um risco de assalto, ou a gente foge ou a gente corre. Esse é o principal. Mas se a gente chegar nessa exaustão, esses mecanismos de sobrevivência, eles vão ficando viciados. Então, a gente fica nesse estado de paralisia. A gente precisa cuidar muito para a gente não entrar nesse estado, viu, gente? Então, agora, eu vou trazer aqui alguns caminhos para a gente poder ajudar as crianças a reverterem o medo em coragem. Porque é a mesma energia. Vocês já viveram uma situação, deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Vocês já viveram alguma situação, por exemplo, quando a gente eu vou trazer um exemplo meu, né? Eu gosto muito de ir para o meio do mato e tal, subir montanha. Aí sabe quando você faz um percurso empolgado, assim, sobe, aí você vê que você tem que voltar, e aí rola um desespero, porque você não sabe como que você vai sair dali, e aí você pensa assim, puxa vida, eu não posso ficar aqui para sempre, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que passar por esse caminho que eu percorri, não tem outro caminho. Esses dias eu vi um negócio super engraçado. Eu não sei na internet se o negócio é se é verdade ou se é mentira, né? Não sei se vocês viram, mas um pessoal que ficou preso no cemitério porque eles, na hora que estava saindo, uma senhora falou: a primeira pessoa que sair desse cemitério vai morrer. E aí ficou uma galera presa no cemitério, pediram comida, pediram marmita, sabe essa história? É esse tipo de situação, assim, não tem jeito. Você está com muito medo. Você não deixou de estar com medo ali hora nenhuma. Mas você usa a energia do medo para poder fazer o que tem que ser feito. Então é a mesma coisa. Medo e coragem é a mesma coisa. O que que muda? A vibração que a gente coloca. Se eu vibro no medo, eu vou vibrar no medo e vou agir diante do medo. Se eu vibro na coragem, eu vou agir diante da coragem. Então, como é que a gente ajuda as crianças a vibrarem na coragem? Vamos lá. Então, são os caminhos de encorajamento. Então, a primeira coisa é reconhecer o medo. A gente busca não invalidar o medo da criança. A gente tem uma cultura em que a gente entende que se você não sente medo, você é forte. E isso é uma coisa que a gente precisa de romper para as nossas crianças, sabe? Não existe medo bobo, não, gente. Claro que para nós os medos infantis, eles são inocentes, né? Mas para aquela criança aquilo pode ser muito doído, muito doloroso. Então a primeira coisa é a gente reconhecer o medo junto com ela. Sabe, olha, você está com medo, é isso mesmo. Eu também sentiria medo nessa situação. Traz palavras que acolham, que ajudem ela a ficar à vontade para dizer para você os medos que ela tem. Opa. O segundo caminho é atravessar o medo. O que a gente costuma fazer? A gente costuma resolver o medo para a criança, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ela acabou de estar com medo ali de ficar no escuro. Eu estou trazendo esse medo do escuro, gente, porque tem sido bem recorrente. E é um dos mais difíceis, né, da gente lidar, porque a única forma da gente curar é ficando no escuro, né? Atravessando exatamente esse medo. Então, a gente está ali. A criança, o que a gente faz? Acende a luz, né? E muitas vezes vai ser mais eficaz a gente estar com a criança ali no momento do medo, estar com ela no escuro. Acender a luz é mais rápido, é mais imediato e às vezes é mais fácil para nós. Mas não é o que é o mais eficaz em longo prazo.
que acontece? A gente acender a luz toda vez que isso aqui eu estou falando metaforicamente, mas também no campo da realidade, né? A gente acender a luz toda vez que a criança sente medo do escuro é um mecanismo ali que vai acontecendo. E aí, como que essa criança vai fazer se em algum momento não tiver alguém para acender a luz para ela? Então, se ao invés de acender a luz, você entra no escuro com ela, segura a mão dela e fala, vai passar, vamos junto, isso vai criar nela uma memória, uma trilha cerebral de enfrentar o medo, de reverter o medo. E aí, se ela estiver sem você no futuro, para acender a luz ou para segurar a mão com ela nesse momento, ela vai ter essa memória. E isso vai ser muito mais produtivo, muito mais profundo. E vai também oferecer para ela uma coisa muito importante, que é a autonomia. Buscar a natureza perdida ou desconectada. A palavra pânico, ela vem de um deus grego, né? A origem dela é de um deus da mitologia grega, que é o deus Pan. O deus Pan é o deus da natureza. E ele é metade para cima, ele é dócil, ele toca flauta, ele encanta, e da metade para baixo, ele é um animal muito perverso. E aí ele vem trazer essa polaridade que a natureza tem, que ela é tanto agregadora, acolhedora, quanto devastadora. E o que acontece com a gente? Deixa só eu ficar aqui vendo vocês. Quando a gente, nesse movimento da gente estar na cidade, a gente foi se desconectando desse momento com a natureza, né? Então, e qual que é a nossa história? A nossa história é de que na cidade a gente tem muito mais controle. Não tem uma cobra para picar a gente, não tem aranha entrando no nosso quarto. Quer dizer, em Belo Horizonte está aparecendo umas aranhas aí, né? Mas é outra história. Não tem aquele tanto de pernilongo, né? Incomodando, aquela história toda. Se tem, a gente coloca um remédio. Então, a gente tem uma sensação de que na cidade a gente tem um controle sobre a natureza. E a natureza é incontrolável. E aí, quando que vem o pânico? Quando a gente perde a ilusão, a gente se depara que esse controle é uma ilusão. Por isso que quando a pessoa tem síndrome de pânico, eu não sei, né, assim, se vocês já tiveram essa oportunidade ou conversaram com quem tivesse essa experiência, elas falam assim que elas estão diante de situações muito simples, mas que elas estão com muito medo, que não se explica aquilo. Essa noção, assim, é quando a gente entra, quando a psique entra nessa esfera, olha, você não tem controle de nada, você corre risco real, porque a vida é perigosa. E aí, a natureza é maravilhosa para as crianças, por quê? Porque a natureza, ela é esse lugar que a gente pode oferecer para elas riscos seguros. Às vezes, a criança brinca na terra, o máximo que vai acontecer é ela comer terra, né? Eu sei que para muitos de nós isso é aterrorizante. Mas assim, sabe, ali tem uma dinâmica muito grande de possibilidades em que ela pode testar a coragem dela. Ela pode ver que ela não tem controle sobre tudo e que está tudo bem não ter controle sobre tudo, porque essa é a grande realidade da vida. Então, essa reconexão, que não é nenhuma reconexão, né? Porque a gente é natureza, então é a gente se lembrar desse lugar perdido. Isso vai ser muito interessante nesse processo de encorajamento também para as crianças. E aí, encorajar. Encorajar, gente, mais uma vez, não é negar o medo, né? Não é falar, que isso, que bobeira. É trazer a realidade do medo e também é a gente confiar na criança. É a gente dizer para ela, olha, você consegue, você está com medo, mas você já foi muito corajoso nessa situação, vai passar isso, eu sei que está doendo, mas vai passar, você vai conseguir. Enquanto você precisar, eu estou com você. E a gente precisa de falar isso do nosso coração, porque quando a gente fala com a criança, ela se conecta com isso que eu estou chamando aqui de vibração.
Se você fala isso tudo para ela, mas você não acredita naquilo, ela vai conectar com o seu não acreditar, não com o que você está falando. Cadenciar a rotina. Isso as professoras que estão aí conhecem muito bem, que é, mas aqui eu trouxe como cadência, né, que é esse ritmo, essa rotina estruturada, porque isso ajuda a criança a entender que tem uma coisa que aconteceu antes, que vai acontecer depois, isso traz previsibilidade. E quando eu falo de cadência, eu falo isso porque muitas famílias elas se sentem muito incomodadas de não conseguirem instaurar uma rotina assim, né? Ah, hoje minha criança dormiu, todo dia minha criança dorme 7:30 da noite, ela já está dormindo. E às vezes a rotina não vai ser isso, sabe? Às vezes, hoje ela dormiu um pouco mais cedo, amanhã ela dormiu um pouco mais tarde, mas tem ali um ritmo, uma cadência, que tem muito mais a ver com um ambiente tranquilo, um ambiente para as coisas acontecerem no seu tempo, do que com os horários pré-definidos para isso. E junto com essa cadência, a gente tem os ritos. E aí, quando eu trago a palavra rito aqui, está mais ligado a uma dimensão antropológica, que é essa história dos ritos como símbolos do cotidiano, né? Aqui, no caso, para a criança. Então, se todo dia para dormir você lê uma história para ela, isso é um rito para a criança, né? Isso é um ritual. Se todo dia, na hora que ela está com muito medo de ir para a escola, você dá um beijo, um abraço diferente, faz uma brincadeira com ela, isso é um rito, é um ritual que vocês estabelecem. E a gente precisa desses símbolos, as crianças precisam se conectar com os símbolos, porque isso vai fazer muita diferença no momento em que elas buscarem essa memória afetiva para poder lidar com a coragem, lidar com o medo, né? Vibrar na coragem. Nós somos uma sociedade que a gente não tem símbolos assim. Inclusive, eu estava escutando isso. Vocês conhecem aquela professora Lucilena Galvão? Ela é uma filósofa muito interessante, inclusive, como poucas mulheres que a gente vê, né? Ainda que tem essa, assim, que são destaques nesse lugar da retórica, da fala. É interessantíssimo para quem não conhece, eu recomendo. Ela fala que as sociedades antigas elas tinham símbolos que permaneceram ao longo do tempo e que contaram a história daquela sociedade. E a gente, nossa sociedade, a nossa geração, ela está carente de símbolos e isso diz muito sobre nós. Como que as gerações futuras vão entender o que é que a gente viveu se a gente não tem símbolos para deixar para elas, né? Então, a criança precisa desses símbolos, nesse processo mesmo de construção da história dela. E por último, o sétimo caminho, que é dar colo. E aí esse dar colo, ele é físico, mas ele é profundamente invisível, imaterial. É a gente acolher a criança, como ela é, do jeito que ela é, nos medos que ela tem. E não se importar, não ficar com essa bobagem que a gente não pode dar colo porque a criança acostuma mal, sabe? Né, Nessa? Tô vendo aí, Leca, de vocês agora. De que dar colo acostuma mal, de que essa história, né, assim, o toque é uma necessidade mais que urgente para qualquer pessoa em qualquer época da vida, mas para criança isso tem uma questão profunda de impacto no desenvolvimento físico, cerebral, de aprendizagem, tudo dela. Eu usei esse livro aqui, gente, como base para esse seminário. Eu fiz, foram várias coisas, né? Várias pesquisas, mas eu usei esse daqui. Eu vou pôr ele no chat, que se chama A Doença como Linguagem da Alma na Criança. E é um casal eu não sei se eles, é um homem e uma mulher, de homeopatas.
e eles contam, e aí eles têm várias, e aí tem uma parte que é só sobre o medo, mas eles têm várias coisas assim, de fazer uma leitura a partir de uma manifestação da criança, do que aquilo quer dizer. Então, o que quer dizer o medo do escuro, o que quer dizer o medo de água, o que quer dizer o medo da família morrer. Então, tem várias coisas assim, que é claro que são parâmetros. Quando a gente vai lidar ali com aquela criança em si, né, em específico, tem várias questões no entorno daquela criança que a gente precisa de avaliar. Mas isso é como se fosse um bom parâmetro para nós. E eles falam da história da homeopatia, né? Então, quando esse exemplo que eu dei, por exemplo, do escuro, quando a gente acende a luz, é como se a gente estivesse usando medicamento alopático, né? A gente foi lá e resolveu imediatamente. Quando a gente segura na mão da criança e dá um colo e vai com ela para o medo, a gente está curando homeopaticamente, que é a pequenas doses, mas que são muito profundas. Tem momentos que tem que ser alopático, se a criança chegar para a gente com uma picada de formiga chorando, desesperada, não dá para a gente ficar, né? Calma, meu amor, só respira, não dá. A gente tem que ir lá, passar um álcool ali e tal, tentar não entrar em desespero com ela, né? Mas a gente tem que ir lá, passar o remedinho. Mas tem muitos momentos em que a gente pode fazer diferente. E agora eu quero convidar vocês para uma reflexão, assim, uma prática meditativa, tá? Eu vou pedir para vocês fecharem as câmeras e aí fiquem bem à vontade. Se possível, fechem os microfones também, por favor. Pode fechar os olhos. A ideia é que a gente faça essa prática o tempo todo de olhos fechados. E ela é bem rápida, mas ela vai dar para a gente uma possibilidade de aprofundar o mundo da criança. Então, eu vou pedir para vocês respirarem bem profundamente da seguinte forma. Inspira uma vez, segura por 4 segundos e expira contando 2 segundos. Então, inspira, segura, conta até 4 e expira contando até 2. E na medida em que você for respirando, você vai escutando as batidas do seu coração. Que faz esse movimento. Vai trazendo calma e presença para o seu momento. Vai trazendo clareza para sua mente, sem ficar se preocupando com o que foi antes ou o que será depois. Fica bem presente. E agora, eu vou pedir para você deixar vir à sua mente uma situação onde você acredita que não acolheu o medo da sua criança.
Essa criança pode ser seu filho, pode ser um aluno, pode ser uma criança familiar, mas essa criança também pode ser você. Escolhe o que é que seu coração está te pedindo. E aí você vai, se você for criança, você vai lembrar de algum episódio na sua infância onde o seu medo não foi acolhido. E deixa essa situação vir sem pensar, sem escolher qual que você quer. Deixa vir o que precisar vir. Talvez, quando você estivesse diante dessa criança, você não fizesse a mínima ideia do que fazer quando você estivesse diante dessa criança com medo. Talvez, se você é a criança, esse adulto que estivesse com você não saberia a mínima ideia. Talvez ele não soubesse nem sequer que você estava sentindo medo. E isso agora não importa para nós. Porque a gente vai voltar no momento em que aconteceu e a gente vai reverter essa situação. A gente vai vibrar na coragem. Então, a primeira coisa é reconhecer o medo dessa criança. Se você é o adulto, reconhece o medo dessa criança. Se você é a criança, imagine o adulto reconhecendo seu medo. Imagina você compartilhando esse medo com esse adulto, ou essa criança compartilhando esse medo com você, e você, esse adulto que está na sua imaginação, ele tem uma escuta profunda. Na hora que ele escuta essa criança falando sobre esse medo, ele não julga, ele só escuta. E aí, nesse momento, a interação entre vocês é tão profunda que a criança se esquece completamente o medo que ela tem. Ela se sente tão acolhida que ela se esqueceu. Por que é que ela estava com tanto medo? Então, imagina o adulto abraçando essa criança com muita força. Imagina o cheiro desse colo. Imagina o coração tocando o coração, um peito contra o outro. E aquela profunda segurança, aquele profundo acolhimento e aquele profundo amor. Nesse momento, essa criança e esse adulto não tem que ser de um jeito nem de outro, eles são como eles são. Mas eles são profundamente aceitos um pelo outro, como eles são. E agora o adulto vai começar a encorajar essa criança. E o adulto vai dizer para essa criança: você é muito corajosa. Você é uma criança muito corajosa. Se você está se vendo como criança, pensa no que você gostaria que esse adulto tivesse te falado. Se você é o adulto, pensa como que você poderia falar se você vivesse a mesma situação com essa criança. Você pode perguntar: lembra quantas vezes você já enfrentou seu medo? Eu tô com você. Eu te admiro e te amo, mesmo quando você sente medo. As coisas boas passam e as ruins também. Você não está passando por isso sozinho. E agora, você vai deixar a criança falar. Escuta o que a sua criança quer te dizer quando ela sente medo. Escuta o que ela diz e não o que você quer escutar.
E agora, você vai guardar essa mensagem. Não se preocupe em ter que se lembrar dela. Ela vai, com certeza, em algum lugar do seu consciente, do seu inconsciente que é necessário. Olha para essa criança nos olhos dela. Se você é criança, se sinta olhada pelo adulto. E o adulto vai dizer que entendeu tudo para essa criança. E agora, você vai pegar essa criança no colo. Se você é criança, você vai ser carregado. E se você é adulto, você vai pegar a criança. E vocês vão começar a dançar. E aí você vai se lembrar que o grande antídoto contra o medo é a alegria. E aí começa a sentir uma alegria profunda na relação com a sua criança. E aí essa alegria, ela vai expandindo. Expande essa alegria. Expande, imagina essa alegria saindo para além de você. E começa a sentir essa alegria em ondas, saindo de onde você está agora, alcançando a sua vizinhança, atravessando as fronteiras da cidade, do nosso país, do continente, e nós vamos juntos fazer essa onda chegar lá no Afeganistão. Imagina que é você chegando lá com essa criança e carregando no seu colo as crianças que nesse momento estão profundamente amedrontadas. E você dança com essas crianças. Nós estamos nesse momento com essas crianças. E venha deixando a energia retornar para você. Mantenha os olhos fechados. Sente a sua presença em você mesmo, em você mesma. Inspira. Expira.